Alô, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Negros Online, uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares, que está com vestibular em andamento para o segundo semestre. Venha, se inscreva e venha ter uma grande formação e, com certeza, um grande sucesso. E a educação é a chave transformadora, é o passaporte para o futuro. E a Zumbi dos Palmares está nesse caminho. Estamos aqui em rede com a nossa TVT, com a TV Zumbi dos Palmares e com o canal universitário. Venha junto conosco. Hoje teremos um debate muito intenso, de um tema muito forte para toda a comunidade negra brasileira, que diz respeito ao censo, que é uma ferramenta importantíssima, importantíssima para o planejamento. Um país que se planeja é um país que vai superar, vai entender os seus limites, suas dificuldades, seus gargalos, e vai superar, vai criar instrumentos para a superação dessas dificuldades. E nós temos a alegria de conversar hoje aqui no nosso Negros Online. Eu, Eloy Ferreira de Araújo, que sirvo aqui nesse momento de apresentador, para conversarmos com a professora Cleide Vitorino, professora da nossa Zumbi dos Palmares, e com o nosso professor de honra, de cultura, etc., que é o nosso Tobias da Vai Vai. Então, nós vamos conversar sobre o último censo. Nossa, foi tão difícil. Professora Cleide Vitorino, você viu como foi difícil para poder iniciar esse censo? O governo do Besta Fera, que já não deixou saudade alguma, ele se recusava a realizar o censo. Tinha pandemia, não tinha recursos orçamentários, dotação orçamentária para realizar o censo. Foi terrível. E só foi realizado o censo com a ação do STF, que bateu pesado e decidiu que teria que ser realizado o censo. Desde 1872, que se organiza esse instrumento de avaliação e de planejamento do Estado. E agora veria esse óbice por parte do Besta Fera, porque inteligência e cultura e informação não é o que os move. Os move são joias, são armas, são condutas reprováveis e que o Estado já deu um basta. Mas, voltando ao censo, nós precisamos tratar desse momento agora, que ainda temos uma franja a ser identificada, a ser pesquisada, que ainda não foi. Como a senhora vê isso, professora Cleide? Porque é uma situação complicada se a gente não tiver a totalidade ou perto da totalidade dos brasileiros e brasileiras, como o planejamento vai se dar? Como a nossa Universidade Zumbi dos Palmares, esse quilombo da educação, vai poder planejar mais professores e mais alunos para poder oferecer a cultura e a educação para o povo brasileiro? Vamos lá, Então, professora. olá, Eloy, né, nossa grande referência aí sobre a igualdade racial, principalmente, né, na elaboração do nosso estatuto. E Tobias, uma grande referência também, um cidadão consciente, né, um professor, um autodidata sobre aí as questões. Se faz necessário, meus nobres, justamente a questão do mapeamento, né? Porque através do mapeamento populacional, nós poderemos, né? Eu coloco poderemos, porque não é só a gestão pública, não é só o governo, não é só o presidente da República, requerer políticas direcionadas e principalmente políticas públicas direcionadas para aqueles que se encontram em vulnerabilidade. E, no caso, nós temos uma vulnerabilidade muito aí patente, que é a questão da vulnerabilidade histórica, né? Quando nós falamos dos afrodescendentes, das pessoas negras. Então, o último censo, ele trabalhou justamente com essa questão da identidade racial, né? Teve que se fazer um trabalho bem profícuo sobre a questão da identidade, nos reconhecermos em razão das nossas plurietnicidades, entendeu? Em razão das nossas, e trazendo justamente a referência da nossa afrodescendência, trazendo a questão africana. Então, assim, um dos posicionamentos justamente do censo é isso, trazer um mapeamento no primeiro momento, né, dessa população que tem esse recorte negro e esse recorte negro intenso.
Poxa, muito bom, professora. Você sabe, Tobias, que às vezes eu bebo água aqui e me pergunto assim, mas o que é esse copo? Esse copo é uma celebração do combate ao racismo, do combate à intolerância, que é o Vasco da Gama quando deu uma resposta histórica e incluiu os negros. Então, minha saudação com água. Nós vamos voltar ao censo. Tobias, o censo essa ferramenta é imprescindível para toda a sociedade, para as políticas públicas e para poder se conhecer o tamanho dos desafios que o país ainda tem para poder superar. Como você vê agora essa dificuldade de se retomar para poder se alcançar os 210, 216 milhões de brasileiras e brasileiros? Nós estamos lá perto da casa de quanto que se estima que vai reduzir? Talvez 10%, seria então uns 180 milhões? Como é que você vê esse tanto? Já era para ter sido concluído esse censo, mas, no entanto, será concluído agora quase que a fórceps, né, com o apoio de muitas organizações sociais para ingressar nas favelas, inclusive, as favelas que tiveram dificuldades. Como você vê isso, Tobias? Boa tarde, Eloy. Boa tarde, professora Cleide. Estou aqui um pouquinho, é segunda-feira, né? Sabe como é que é, né? Sim. A gente, toda a crítica que é feita ao governo anterior, a minha não me surpreende, porque ele entrou exatamente, aquele governo representava aquele pessoal do cercadinho, né? Aquele pessoal do cercadinho, aquele pessoal que é remanescente ainda daqueles escravagistas, daqueles que eram contra a independência, eles eram contra principalmente o trabalho assalariado. Então, nada me surpreende. Mas nunca é tarde para resolver o problema. Não adianta a gente ficar aqui batendo, sabe, chorando um defunto que já foi até enterrado. Já foi a missa de sétimo dia, de 30 dias, já foi embora. Então, depois que mataram a jiboia, jararaca, deita e rola. Eu acho que o caminho agora esse governo ele está mais próximo, né, das organizações sociais, porque é o que move esse país. É o que move esse país, é a base da pirâmide, né, são as colunas, né, as colunas que sustentam. Sem isso aí, não existe desenvolvimento, não existe justiça. Sem justiça social, sem combater essas desigualdades, a gente não vai a lugar nenhum. E a gente só vai conseguir ter uma noção de Brasil através do censo, né? Ele retardou bastante, mas agora você viu que descobriram a América, né? Descobriram a América, descobriram o fogo, a luz. Você coloca, como é que vai entrar na comunidade? Lá não dá para entrar as comunidades, tal. Lá, por que as comunidades cresceram tanto? Pela ausência do Estado, né? Sim. Ausência do Estado. Então, e como é que você vai resolver isso? Você precisa inserir essas comunidades no contexto de desenvolvimento. Elas existem, né? E para eles era invisível, ou melhor dizendo, não é que era invisível, eles não queriam enxergar. Então, como resolver isso? Eu acho que o caminho é esse. E você tocou num ponto do investimento, que é um ponto muito forte. O BNDES tem sinalizado, nós temos acompanhado pelo noticiário, do desafio de mudar a matriz para reindustrializar, ou seja, apostar que os investimentos que o Estado brasileiro falar, tanto em parcerias como em investimentos do Estado, exatamente, vão ser localizados e focados nessa perspectiva da industrialização, do crescimento industrial do país. Até porque o volume de recursos que foi tomado e tem sido tomado pelo agronegócio é muito grande e deixa com que as grandes cidades fiquem mais apinhadas e com mais dificuldades, com menos planejamento. Então, de tal sorte, professora Cleide, a gente está precisando, algumas áreas são desafiadoras. Elencar essas áreas numa perspectiva para as mulheres, para os negros, para toda a sociedade brasileira, nós digamos assim, mas alguns temas são muito nevrálgicos, né? Como situou aqui o Tobias.
a construção de habitações populares, por exemplo. A construção também de habitações para a classe média, a construção de habitações e isso impondo também uma agenda de saneamento, de água, de luz. Enfim, o planejamento atrasado nesse tempo, ele tem impacto, a gente tem tempo de recuperar para esse próximo decênio, digamos assim. Sim, eu acredito que há tempo, sim, de a gente recuperar. Mas eu vou trazer enquanto cidadã. O IBGE veio 3 vezes na minha casa, tá? Eu que respondi. 2 vezes não foi validada a pesquisa. E daí, assim, me causa muito espanto também que o formulário não traz questões muito pontuais. Ser negro, né? Não traz a questão de dados em razão da nossa identidade racial. Né? O primeiro, o segundo, no terceiro eu questionei que vieram e daí alegaram justamente a questão de ausência. Então, eu acredito que aconteceu em razão do IBGE, e para mim ficou bem patente, uma questão de não construir justamente esse levantamento de dados. Né? Nós tivemos uma restrição. Eu não sou uma cidadã que não tem acesso. Eu conheço as ferramentas e as ferramentas do Estado e como que funciona. Eu conheço como que deveria ser realizado um censo. E eu vi justamente um déficit em razão disso, dessa questão. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, e que me chama muita atenção, que o mapeamento não traz em razão da migração. Né? Eu trabalho justamente com esse recorte dos migrantes, e eles são invisibilizados quando se fala de dados de referência, trazendo também a questão indígena, né? E trazendo também a questão quilombola. Nós não somos mapeados, né? De forma plena, enquanto cidadãos brasileiros, ok? Então, eu vi esse recorte, a questão das pessoas deficientes, né? Trazendo de forma transversal. Né? Quando você traz a questão de cor, dá para você trabalhar com a questão dos dados e questão das mulheres, né, no comando das suas famílias, das mulheres negras trabalhadoras, dos acessos, em razão. A gente não tem esse trabalho feito em razão do censo. É um formulário simples, básico, em razão do teu nome, quantos banheiros tem na sua casa, sabe? São dados que precisam ser avançados. É claro, é uma sequela, né? É justamente uma consequência dessa gestão anterior que nós tivemos. Claro. Mas, por outro lado, talvez seja também que existem 2 questionários, né? Eles fazem uma amostragem de alguns questionários que são mais amplos, mais gerais, que abordam todo um temário de renda, de número de famílias e que estão naquele locus, enfim. E outro questionário que é mais geral. Perguntas mais básicas que só acabam por mapear o número de habitantes. Mas, então, talvez possa ter até acontecido isso, não estou querendo justificar, que nas suas investidas do IBGE para poder lhe recensear, aí só tinha ali, poxa, cadê? Os 2 foram específicos demais, né? Bem, mas, de toda forma, é preciso que tenhamos esse planejamento e planejamento nessa dimensão. Recentemente, agora, o governo federal anunciou a lei, o decreto de atualização da Lei Paulo Gustavo, na perspectiva de dar um plus para a cultura, agora que o Ministério da Cultura voltou. A cultura do Brasil tinha sido apagada nesse tempo, assim como os outros temas. Mas aí, na cultura, o censo na cultura, ele tem andado, você tem acompanhado isso, Tobias? Você tem alguma informação de como no universo da cultura, do samba, tem sido chegado, os recenseadores têm abordado as famílias ou têm chegado para poder fazer esse censo e atualizar essas informações para a gente saber até quantos sambistas nós temos no Brasil. Né? Olha, nós temos um cadastro que sabemos quantos evangélicos, quantos católicos, nós queremos saber quantos terreiros, quantas mães de santo, quantas autoridades, quantas pessoas estão com as religiões de matriz africana e quantos sambistas nós temos. Por que não?
Eu acho que até é mais ampla essa discussão, porque 80% da produção, eu estou arriscando aqui um número, mas mais de 50% mais de 50% da cultura, da produção cultural nesse país é feito pelas pessoas de baixa renda, o pessoal que está na base da pirâmide, ou seja, da classe média para baixo. Somos nós. Não só o samba, mas o movimento hip hop, a arte cênicas, Arte urbana, tudo, periférica. né? A questão da educação, a educação hoje. Qual é o censo educacional? Eu acho que seriam pesquisas, eu acho que deveriam ser feitas pesquisas específicas, né? Porque aí está o calcanhar de Aquiles, né? do nosso Brasil, da solução dos problemas para resolver as desigualdades sociais. Você vê hoje na questão da educação, a referência hoje dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, nossas crianças, são aqueles artistas que ele vê na televisão, que são bem-sucedidos, eles acham, ou um jogador de futebol, eles desconhecem os nossos heróis intelectuais, os nossos professores, nossos cientistas. Vou citar uma aqui, professora Sônia Guimarães, a primeira mulher negra a ser doutora em física. Será que essa negradinha, será que ela é menos conhecida ou mais conhecida que um cantor de rap, que um sambista? Entendeu? O pessoal, de repente, sabe quem é o Tobias da Vai-Vai, mas não sabe quem é a Sônia Guimarães, não sabe quem é o professor Silvio Almeida, não sabe quem é a Olívia Santana, e por aí vai. Né? Não sabe quem é Eloy Ferreira. Não sabe nem que existe, de repente, né, muita negadinha, não sabe que existe uma secretaria que cuida dessa questão de amparar, né, de orientar as pessoas negras, que nós temos uma secretaria específica, um ministério, né, dos direitos humanos, né, temos um ministério. Enfim. E na questão cultural também, acho que seriam pesquisas. Eu acho que essa pesquisa do IBGE, esse censo, ele é um censo global, mas eu acho que deveria ser feito um censo à parte, na educação nós temos e na cultura. Censo nós temos a pesquisa PNAD, né, que é a pesquisa de amostragem de homicídios, que dá também um recorte de informação. Dá um recorte, mas pequeno. Porque a educação e a cultura ela tem que caminhar junto. Então, mas nós temos um censo, me perdoe, meus nobres, mas não, claro, nós temos um censo específico, né, na educação, isso. Mas aproveitando o censo global, né, esse censo que todos nós estamos participando, ele deveria trazer esse recorte também, porque ele dá subsídio para esses específicos. O que a gente tem é justamente censos realizados que eles não se conectam. Quantas crianças estão fora da escola? A gente não sabe. Isso está colocando aqui, para mim, até assim uma provocação para chegar aos ouvidos do nosso reitor. A nossa Zumbi dos Palmares, essa referência de inclusão da comunidade negra para a educação superior, poderia fazer um curso de geografia. Nós tivemos um dos maiores geógrafos da história do nosso país, foi Milton Santos. Olha, por que não? Por que não um curso de geografia? Porque nós precisamos ter negros geógrafos que consigam entender a geografia humana, não basta a geografia dos mapas geográficos territoriais, né? Mas a geografia humana, a geografia social. E precisamos de ter, até para poder ter um recorte específico de sensibilidade para dizer, aqui são indígenas, aqui são quilombolas, aqui são... enfim, ter esse cenário bem identificado no censo, mas a educação, ela é a ferramenta principal, né? Sim. É o passaporte que a gente quer. Bem, eu estou animado de ver que o retorno está em curso. Né? Estamos retornando para a educação, dando força, retornando com... Agora, o Tobias também tocou um tema, é o ensino básico. Esse ensino, essa reforma de ensino que foi feita no governo do Besta Fera tem que ser colocada no arquivo de Boca Redonda e tem que se iniciar
um novo valor de educação, não é um valor civilizatório, humanitário, de solidariedade, não é um valor de ordem unida, de milicada, não, isso não dá. Então, a gente precisa ter isso também presente. A pesquisa pode apontar isso. Então, eu queria ouvi-los, então, no final, sobre o seguinte: desde 1872, o primeiro censo, né, até aqui, Nossa. a comunidade negra cresceu. Eles achavam que nós acabávamos. José Bonifácio falou, eles vão acabar um dia, vai ficar tudo, vão proibir de entrar negro aqui e vai acabar. Não deu certo, ele estava errado, né? Então, nós estamos aqui respondendo por 54% da população brasileira. Esperamos que agora o censo confirme essas informações. Como vocês veem, então, nessa vibe da educação, do censo de lá, aqui assim, um apanhado, Cleide, como é que você vê? Eu quero dizer o seguinte, dos avanços, o que o censo deu de lá até aqui, o que ele pode nos ofertar para o futuro com essa caminhada agora, nas favelas, que está agora é o finalzinho, né? Onde estão dizendo que tem mais dificuldades para poder recensear. Então, vamos lá. Como é que a gente vê? Seremos vitoriosos nessa trajetória final do nosso censo e a nossa população chega a 220 ou fica nos 210? Então, trazendo o censo de 1872, ele traz um mapeamento, ele traz de forma bem transparente um número de pessoas negras escravizadas. Né? É uma das nossas referências. Né? Eu não lembro agora, mas parece que me chega, né, a questão de 3 milhões, 2 milhões e meio de pessoas escravizadas. Acho né? que era isso. E daí, trazendo os tempos atuais, quando você não acessa justamente os espaços periféricos, e eu trago aqui justamente, eu estou no centro de São Paulo, mas tem espaços periféricos que tem que ser mapeado, que tem que ser levantados dados de referência para subsídio das políticas públicas. Você não traz justamente um trabalho efetivo. Nós temos recursos públicos destinados justamente para a implementação de políticas de direito, como a educação, a saúde, né? E, assim, interessante que esse movimento que se estabeleceu nesses últimos tempos, em razão das organizações e dos coletivos que estão nesse espaço, como a CUFA, como as organizações sociais dentro, né, desses espaços periféricos, né, ele chama, né, então o trabalho foi lindíssimo, né, que você vê justamente de conscientização, né, desses espaços e trazendo justamente para dar andamento em razão do censo. Então, eu vejo assim 2 marcos referenciais que a gente tem que ter atenção. Né? O primeiro censo, ele traz de forma bem clara e quantitativa a questão dos números das pessoas escravizadas. Né? O porquê hoje nós também não deveríamos ter partido justamente para a questão do censo para os espaços periféricos. Então, fica aí para o próximo censo. E trazer assim, lá na Argentina, eu vou trazer só um segmento, na Argentina, quando você vai fazer o censo, é colocado como feriado. E todos participam. Um dia de civilismo. Bis, vamos lá, fecha para a gente aqui esse debate, essa nossa conversa de hoje, nossa reunião. O censo vai ser exitoso e vai conseguir dar o perfil da comunidade negra em 2023, passado esse tempo inteiro, de atraso, de tudo? Eu espero que sim, porque é importante, né, você ter esse estudo, né, você ter essa noção, porque eu fui criado na periferia e a gente, como artista popular, dirigente de escola de samba, você tem esse contato. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o jovem da cidade de Tiradentes, o adolescente da cidade de Tiradentes, e o adolescente da Bela Vista, e o adolescente do Tatuapé, da Lapa, eles têm costumes diferentes. Nós temos vários Brasis dentro de um Brasil. Então, só através de um censo muito bem realizado, você vai conseguir mapear os costumes, os anseios, os problemas de cada um. É como numa consulta médica. O médico pergunta,
que você está sentindo? Ah, dói aqui, dói ali, e por aí vai. E aí ele vai medicar, ele vai prescrever o seu remédio. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Ó, tá aí. Hoje o Negros Online conversou um pouco sobre o censo demográfico era para ter sido concluído há muito tempo, mas vai ser concluído agora em 2023. E ainda sai aqui completo. Nossa Zumbi dos Palmares, nosso quilombo da educação, tem que fazer um curso de geografia. A comunidade negra tem que dominar a geografia social e a geografia espacial, para a gente poder não ficar no sonho, a gente ficar mais que o sonho, ficar na realizar, ir à concretude. A conversa foi muito legal. Vamos continuar e vamos acompanhar agora o resultado do censo. Qual vai ser o perfil da nossa comunidade negra brasileira? Vamos juntos e até o nosso Negros Online, quando vamos apurar que fim deu, qual o número dos negros e negras no Brasil. Forte abraço a todos e todas que nos assistem aqui e até o próximo Negros Online. Negros Online.